Tem com quase 13 horas de áudio gravado e folhas e folhas e folhas de conteúdo que eu peguei dele sobre linguagem, alimentação, indumentária, quase tudo que eu consegui aproveitar eu fiz. E dos assentamentos que eu visitei, eu perguntei para eles qual foi a última visita que eles receberam e, assim, pontos centrais no Mato Grosso do Sul. Dourados, Brasilândia. Cheguei e perguntei qual foi a última vez que eles receberam a visita da UFMS. Aí a moça falou que... Eu perguntei isso a quase todos. Eles falaram que foi basicamente no ano que houve a Copa do Brasil. Desde 2014, há 5 anos atrás. Quando eu cheguei para apresentar uma das conclusões que eu tinha tirado sobre isso, sobre esse deslocamento de eixo da antropologia brasileira que basicamente abandonou os indígenas, eu fui dar uma olhada na produção que estava basicamente sobre isso aí, e a produção se resumia quase à especificidade de termos, sobre não usar mais o termo tribo, não usar mais o termo índio, usar o termo indígena, e a produção intelectual sobre indígena brasileiro estava quase toda sobre isso aí. Tem uns livros aqui que o governo, na época quando o governo federal ainda se preocupava com essa parte, que fala sobre povos indígenas e linguagem. E está ainda trabalhando sobre esse tema. É um tema antiquíssimo aqui. Só que a produção aí, em 2019, no Brasil, está relacionada à vinculação de termos. E esqueceram a etnografia, esqueceram tudo. E hoje, por exemplo, se tu usa o termo índio, se tudo não for um conhecidário, tu é massacrado. Entendeu? Tem que usar os termos certos, não pode usar tribo, por exemplo. Tem gente que não sabe isso aí, não é porque são mau caráter, é certamente ignorância, né? E é massacrado. Não pode usar tribo, a palavra tribo? Não pode usar mais tribo. Que é referente. Nossa, eu nem sabia disso. É referente a uma ótica. Eu também não sabia, não. Uma cosmovisão da colonização portuguesa. Então, tribo é como se fosse de um léxico dos anos, de séculos atrás. Então, fala mais agora assentamento, essas coisas. Também não pode usar o termo índio. Isso aí, acho que mais pessoas sabem, né? Mas se bem que, por exemplo, eu perguntei assim para os indígenas que eu entrevistei, perguntei como é que se determina. Eles falam, não, eu sou índio cidadão brasileiro. Eles mesmos não se determinavam como, eu sou indígena. Alguns utilizavam o termo índio, ou seja, existe um deslocamento muito grande entre a academia e por assim dizer, mundo real, entendeu? Os acadêmicos quase que inventaram um mundo que os indígenas nem eles conhecem o mundo que eles vivem, entendeu? Me parece o mesmo caminho que os portugueses fizeram, não? Parece, exatamente. É uma coisa dessa que eu critiquei lá. E o povo ficou meio com cara de bunda achando que eu estava inventando isso aí. Mas tem nos áudios. Como diria o Wittgenstein, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. O discurso representa muito do modus vivendi atual, eu acho. Essa tentativa de limitar o discurso, no fundo, é uma tentativa de limitar a ação humana, eu acho, sabe? Então, por exemplo, não chamar a tribo indígena de tribo e chamar de assentamento. Assentamento, para mim, é uma coisa tão diferente do que é a ocupação territorial do índio, sabe? É tão diferente. Tem o menor sentido usar o termo assentamento para isso, gente. Parece mais um meio de controle, né, Jaime? Eu fico... A minha crítica com essas ideias muito focadas no discurso é que parece que isola esses sujeitos e ele só cabe dentro daquele discurso. É um sujeito que não extrapola. Eu estava conversando com isso com o professor Dunker, numa aula que a gente teve no Instituto Bem-TV. E aí ele citou um exemplo que para mim foi assim, fenomenal, porque ele foi, junto com outros psicanalistas, fazer um trabalho com o pessoal que teve a barragem, né,
daquela primeira barragem que estourou e tal. E aí ele era interessante porque o pessoal se juntou, então eles viraram aquelas pessoas que eram assim, eles perderam tudo, eles se juntaram por isso, criaram esse grupo, né, que perdeu tudo, que perdeu familiares, e quando eles iam fazer o trabalho de análise, como os psicanalistas tinham organizado, Christian disse o seguinte, que eles sempre repetiam isso, então assim, você não está entendendo, eu perdi tudo, eu perdi minha família, e aí quando o analista perguntava, ok, você perdeu tudo, você perdeu tua família, o que você pode me dizer mais? Algo além, algo para além disso, né? E a pessoa não consegue sair. Você não está entendendo, eu perdi tudo, eu sou aquela pessoa que perdeu a família, eu sou isso e acabou. E o analista perguntando, o que é que você pode me dizer mais sobre isso, o que é que você pode me dizer para além disso, e eles simplesmente não conseguiam. Eu tenho essa preocupação a nível conceitual dentro da filosofia, mas eu tenho essa preocupação enquanto profissional da psicologia, enquanto analista, né? Esses sujeitos que estão numa tentativa de sair dessas caixinhas que a gente tem na sociedade, eles estão se isolando em caixinhas cada vez menores. E não sabem dizer algo mais, ou seja, o sujeito é só aquilo ali. Ele se aprisiona naquela linguagem, naquele discurso, e cessa ali. Ele não sabe quem ele é. Então, mas aí que está, olha, a Amanda fez um comentário sobre o que se diz e o que se faz, mas aí que está, mano. Não dá para a gente separar as coisas, porque esse controle do discurso é uma arma política, porque é uma forma de controle da ação mesmo. Então, essa relação que o Wittgenstein diz aqui, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Ele quer dizer isso num sentido bem específico aqui do texto, tá? Mas tem um sentido mais amplo de que, assim, o modo como nós nos relacionamos com o mundo tem muito a ver com o que nós falamos sobre o mundo. O nosso discurso sobre o mundo condiciona muito da nossa ação sobre o mundo. Né? Então, assim, à medida que eu controlo o discurso, eu controlo muito da ação também. Né? Então, essa coisa do politicamente correto, né, de que você só pode falar determinadas coisas, você impede que certos discursos continuem existindo, você impede que certos discursos emerjam, não? Então, olha, uma vez que você está reprimindo o discurso, você está reprimindo a própria ação das pessoas. Então, isso que é complicado, né? Como diz o Diniz aqui, o controle da linguagem é a maneira mais direta de reprimir a autodeterminação dos falantes. Né? Então, eu concordo com o Diniz, é isso mesmo, entendeu? Como você controla... Eu acho que assim, a grande sacada do Wittgenstein foi justamente ter mostrado essa indissociabilidade entre pensamento e discurso, entre pensamento e linguagem. Né? A gente tinha isso como coisas separadas. Né? Lembra daquele esquema que a gente viu quando estava encerrando as atividades lá remotamente, que a gente retomou a partir dali, aquele esquema do Cassirri, né? Que você pensa e depois você fala, como se fossem duas coisas distintas. O Wittgenstein acabou com essa história, né? Pensamento e linguagem passou a ser uma coisa só. Então, e é aí que acho que é uma grande sacada, porque tanto no sentido da liberdade de ação, então, por isso tem um impacto muito grande na luta que a gente tem por direitos, na luta que a gente tem por uma sociedade mais justa. Tá? Então, certas expressões como Black Lives Matter, vidas negras importam, não é não. Tá? Então, são coisas que a gente vai, a partir do discurso, instituindo práticas de resistência e de lutas.
mas também o controle do discurso vai impondo um controle sobre a ação humana também, né? Então é uma polaridade complicada, assim, tal. Você tem uma luta que se dá no campo do discurso e essa luta se reflete, e é reflexo da luta que se dá nas outras dimensões da existência humana. Então, assim, o controle da linguagem, não é à toa que se investiu tanto nisso, gente. Desde o Freud, assim, logo depois do Freud, começou a se descobrir o quanto a gente podia, ao conhecer melhor o funcionamento da mente humana, da psique humana, como era possível controlar isto. E aí você vai ter todo o desenvolvimento do quê? De uma área que vai se desenvolver muito, que é o quê? A área da teoria das comunicações. Foi a partir do desenvolvimento da psicologia que nós tivemos um desenvolvimento extraordinário nas teorias das comunicações. E quando você pega como evoluiu isso, assim, da década de 1920 para diante, né, como a gente vai compreendendo os mecanismos de controle da mente humana através do controle do discurso. Então, isso vai levando assim, à medida que você vai entendendo como é que você controla o discurso, você vai entendendo como é que você controla os desejos. Viu? E isso vai dar, depois, de última instância, tá, no desenvolvimento da publicidade, da propaganda, do marketing e, mais recentemente, como isso vai chegar no campo da política. Porque a gente vai publicizar, transformar a política num grande jogo de marketing, né? Porque assim, é o controle do discurso gerando o controle da ação através do controle do desejo. Ou seja, é o limite da linguagem no limite do mundo, entendeu? Eu vou limitando a linguagem e isso limita a ação no mundo. É complicado isso. A própria psicologia caiu nisso, né, Jaime? A minha escolha pela psicanálise é justamente por não cair nisso que a psicologia cai. Que a gente tem as teorias cognitivas comportamentais, é exatamente isso, é uma suposta tentativa de controle sobre isso, é como se você soubesse controlar seus comportamentos, você controla seu desejo. A Gestalt, que é aquilo que vem para, que o Diniz colocou até aí, né, aquilo que é a base do marketing hoje, que é um objeto claro de controle, ou seja, o cara não vende hoje um sanduíche, ele vende um sonho para você, tá? É irreal, o cara tá fazendo a propaganda do sanduíche, mas ele tá vendendo o sonho da tua vida, e você acredita naquilo. Então, assim, a própria psicologia cai nisso enquanto profissão, aí aqui é uma crítica forte que eu tenho, junto com alguns profissionais também, que é o que dá margem, por exemplo, para surgir os coaches, né? Nessa lógica mercadológica, é o que dá margem para surgir a galera que faz palestra motivacional. E claro que não vem de hoje, mas, por exemplo, é algo tão antigo, por exemplo, que foi o que deixou Augusto Cury milionário, vendendo um livro de autoajuda. Cara, sendo bem sincero, o cara não sabe PN de saúde mental, mas o cara vende livros e livros de autoajuda. Tô aqui em casa, minha mãe deve estar escutando assim, ela me mata se eu falar mal do cara, porque ela tem uns 10 livros do cara, entendeu? Então, assim, aí, aonde é que vai a gente enquanto profissional? Isso desemboca, por exemplo, em plano de saúde, profissional atendendo a R$ 12 a sessão. Isso parece uma coisa isolada, mas do meu ponto de vista, não parece que é tão isolado assim, ou seja, a profissão que teoricamente deveria fornecer ao sujeito a possibilidade de lidar melhor com seus desejos, de conhecer um pouco mais, se essa for a abordagem da alguém da psicologia, é alguém que é a profissão que está limitando cada vez mais esse sujeito. Tá, mas olha, algumas observações aqui, olha. Primeiro, assim, eu vou fazer uma discordância aqui. Eu acho que essa ideia de que você compra o sanduíche e junto vem a tua felicidade, eu acho que esse é um conceito já ultrapassado de publicidade e propaganda. Tá? Porque, assim, e se você observar,
É uma coisa que eu tenho insistido, assim, e que parece que as pessoas não dão muito ouvido a isso. Mas alguém ainda vai escrever um livro para mostrar como que o neoliberalismo fez essa inversão do conceito de felicidade, que é um fenômeno que ocorre exatamente com o surgimento, a expansão do neoliberalismo durante a década de 1980 para diante. Até então, o discurso era exatamente esse. Eu estou te vendendo um sanduíche, mas eu estou te vendendo a tua felicidade. E isso era assim, olha, compre tal carro que você vai ser mais feliz, compre tal roupa que você vai ser mais feliz, compre mais isso que você vai ser isso. Era sempre o discurso de você estar conquistando alguma coisa. Mas se você prestar atenção no que acontece com a propaganda hoje, que é isso que eu digo que é traço da propaganda neoliberal, o discurso mudou. O discurso agora não é a sua felicidade, o discurso agora é a infelicidade do outro. Compre tal carro que o teu vizinho vai morrer de inveja. Compre tal vestido que a tua amiga vai se sentir humilhada. Né? Compre tal sapato que a tua colega vai ficar com inveja. Né? Assim, antes a gente vendia a propaganda como um discurso de que eu estou te vendendo alguma coisa que vai te fazer feliz. E hoje o discurso é pisar nas amigas, pisar nas inimigas, como diz a Joyce. Exatamente isso. Eu vendo alguma coisa para você provocar o mal-estar no outro. Né? Então, isso tem a ver com esse discurso, olha, da competição elevada ao último extremo, tem a ver com essa ideia da meritocracia, tá? Porque, assim, não é um dos princípios que está na base da meritocracia não é de que você é melhor que o outro, é de que o outro é pior que você, entendeu? É mais você afirmar a inferioridade do outro do que a sua própria superioridade. Essa é a perversidade que está no discurso da meritocracia. Pode ver que junto com o discurso da meritocracia vem qual discurso? Você não conseguiu porque você é burro, você não conseguiu porque você é incompetente, você não merece. Né? Não é tanto o discurso assim de que você conquista porque você merece. É o discurso de que o outro não conquista porque ele não merece. Então você vê, por exemplo, isso vai refletir no discurso das igrejas neopentecostais. Né? Então, que é sempre esse discurso de uma ideologia centrado também no acúmulo. Né? Que é sempre qual é o discurso? Nós aqui somos os bons. Por que nós somos os bons? Porque os outros aqui não prestam. Então você se alia em favor da sua seita, porque os das outras seitas são tão ruins que eles precisam ser destruídos. Então aí vem, por exemplo, a intolerância, tá? Então, assim, por que a gente se ajuda aqui internamente, supostamente? Né? Porque a gente precisa estar forte para enfrentar o inimigo que é o outro. Né? Então, veja, é toda uma lógica que é a lógica do individualismo exacerbado. Né? E isso, de novo, é um discurso que vem desde sempre sendo construído, desde sempre, que eu digo assim, desde o sempre desse capitalismo. Tá? Que esquema, eu me lembrei da propaganda eu tenho, você não tem. Tá? Olha, lembra da propaganda? Acho que compre batom, né? Não, tinha uma propaganda de um cartão de crédito assim. Você poder fazer tal coisa não tem preço, mas esse fazer alguma coisa era sempre assim. Você fazer o que o outro não pode fazer. Entendeu? Né? Então, assim, acho que era de um cartão de crédito, isso assim tal. Você pode fazer o que o outro não pode, isso não tem preço. Né? Que era um discurso, na verdade, era assim, ó. Poder humilhar o outro não tem preço. Essa era a lógica da propaganda, entendeu? Humilhar você não tem preço. Isso vale para as relações interpessoais, vale para as relações afetivas, então isso vai repercutir, por exemplo, no aumento da violência, da animosidade, do feminicídio, etc. Porque você passa cada vez mais a ter o outro como o elemento a ser derrotado. O outro é sempre o inimigo. Né? E, mais recentemente, a gente exacerba isso, a gente passa a ter o próprio eu como um inimigo, né? Que é isso que a gente vem vendo desde com o Bujurran e esse povo assim, começa a mostrar como a gente começa a se punir a si mesmo, começa a ter a mim mesmo como
um inimigo a ser combatido. Então eu estou o tempo todo brigando comigo mesmo. Tá? Deixa eu só falar uma coisa antes que eu vou me esquecer aqui. Foi Anderson que perguntou sobre o lugar de fala. O Anderson, eu sempre pergunto o seguinte sobre essa história de lugar de fala, sabe? Então, assim, eu, branco, professor de classe média, vejo uma coisa e faço uma observação, um comentário negativo sobre uma determinada situação. Tá? Aí uma outra pessoa, vamos supor um negro, uma mulher negra de periferia, vê a mesma situação e faz um comentário que é exatamente igual ao meu. Por que um tem validade e o outro não tem? Esse é o princípio do lugar de fala, entendeu? Então, digamos, se for assim, uma situação que é sobre um ato praticado por um branco, então o meu discurso vai ter mais validade do que o dela, porque eu sou branco. Ou se for uma situação que envolve um negro, o discurso dela vai ter mais validade do que o meu, porque ela é negra. Então, essa história de que assim, só negro pode falar de negro, só gay pode falar de gay. Sinceramente, eu não consigo embarcar nessa, porque onde é que fica a situação da empatia? Sabe? Porque assim, a empatia é a ideia de que eu posso me colocar no lugar do outro. Então, a ideia do lugar de fala, ele destrói completamente a ideia de empatia, porque você não admite que o outro possa fazer a mesma crítica que você, ou seja, você não admite que o outro possa... Então, por princípio, um branco não pode sentir a dor de um negro. Um homem não pode sentir a dor de uma mulher. Obviamente que eu não posso sentir a dor que uma mulher como uma mulher sente. Obviamente eu, como branco, não posso sentir a dor que o negro sente como negro. Mas eu, como Jaime, não posso sentir a dor de nenhuma outra pessoa, porque todos nós somos individuais, todos nós somos diferentes. Então, mesmo dentro dessa minha comunidade do lugar de fala, se eu pegar todos os negros de uma turma, um não sente como o outro também. É falso isso. Tá? Agora, eu posso compreender a dor do outro? Eu acho que sim. Porque é aí que está a ideia da empatia. Se eu não posso nem admitir que um possa compreender a dor do outro, então a ideia de empatia vai embora. Se a ideia de empatia vai embora, solidariedade vai embora. Se solidariedade vai embora, a possibilidade de transformar o mundo e fazer disso um mundo justo também dançou, eu acho. Então, assim, eu não gosto, eu sou chato com isso. Talvez seja um discurso bem ultrapassado, mas eu não gosto dessa história de lugar de fala. Uma coisa bem fictícia, eu não gosto muito dessa história do politicamente correto. Eu acho que as pessoas ficam meio pé da vida comigo, mas eu gosto da Camille Paglia, sabe? Porque ela diz umas coisas assim que eu acho que precisa ter umas pessoas que falam umas coisas como aquela que fala pra gente, sabe? Mas eu acho que esse é pior em outro sentido quando é um negro falando um absurdo. Quando é um negro que o fato dele ser negro, ele pode falar, no caso, o Holiday, por exemplo, Fernando Holiday. No Holiday ele fala absurdos, ele fala, eu sou negro, eu posso falar isso. Tanto que ele tem um projeto de lei, tinha um projeto de lei que não foi aprovado, que era uma forma de criminalização do aborto. Que era assim, quando a mulher ela faz o aborto, ela está cometendo um crime, ela pode ser, como é o nome? Penalizada por isso. Né? Penalizada, mas no sentido religioso. Eu não lembro como era a lei, que faz muito tempo. Era um projeto que ele penalizava as meninas que queriam aborto com internação compulsória em comunidades religiosas. Isso é tão absurdo, porque, tipo assim, se atinge a comunidade negra numa dimensão, as mulheres negras, na verdade, numa dimensão tão grande, que ele usa esse local de fala, diz, eu sou negro, eu posso falar sobre essa determinada ação, esse determinado contexto, e pronto, mas não é assim. Você é passivo de ser criticado também. Nem essa questão de, estou utilizando aqui o meu lugar de fala, tal qual um progressista, por exemplo, utiliza bastante esse termo. Não é um cara, por exemplo, do outro lado, quase um neofascista, como esse cara é, e do outro lado tem um progressista repetindo as mesmas coisas.
o que eu vejo também é que, por exemplo, essa tradição Foucaultiana que relatou esses problemas, existem problemas de relações de poder que disciplinam a fala de um e a fala de outro sujeito. Então, uma fala tem um poder e a fala de outro não. Então, o mecanismo de intervenção que eu crio, sendo o lugar de fala, ele é o mesmo mecanismo disciplinatório da disciplina que eu estou criticando, entendeu? Porque ele disciplina a ação humana a partir do discurso. Então, além de ser uma negação da alteridade, tu não poder falar do outro sujeito, uma negação da empatia, como o Jaime falou também, é um problema que acaba afetando diretamente o exercício da política, né? Porque eu acho que sempre quando há essas polêmicas que acontecem e ficam bem evidenciadas, por exemplo, quem reproduz muito isso aqui no Brasil é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro já humilhou uma moça também negra que estava falando sobre abolicionismo penal, falando que abolicionismo penal era um tema de branco. Então, ela disciplina basicamente, e falando que ela era branca por isso. E ela era uma moça negra, criticada por uma filósofa negra, que está falando que todos os negros têm que ter lugar de fala. Então, meio que uma confusão também, a partir dos interlocutores que comungam dessa ideia aí, né? Principalmente na academia. Sim. E se você for bem analítico, é meio ilógico da própria formação do sujeito. O pessoal pode pensar em várias formações de sujeito, mas acho que todo mundo concorda numa formação de sujeito que vem de uma alteridade, vem dessa diferença do outro, né? Desse olhar do outro. Se a gente parar só isso, então, só isso já diz, eu só posso dizer de mim através do olhar do outro, é na alteridade, é na diferença. Então, como é que você produz um discurso que, teoricamente, é para proteger grupos, quando, na verdade, você não está protegendo, você está criando ferramentas para que quem já domina esses grupos domine de uma maneira pior ainda. Você coloca a arma na mão de quem está só esperando ela para matar. Não parece fazer muito sentido, assim, num quesito de sobrevivência mesmo, assim, de certos grupos. É meio ilógico. E no campo político, porque você tem que esperar... Se só aquele grupo que está precisando pode reagir sobre ele, como é que ele vai conseguir sair da merda toda onde está, se o cara não tem condição de discutir sobre isso, porque a gente não tem educação. Então, assim, eu vou esperar, por exemplo, de novo, acho que eu já trouxe esse problema aqui, eu vou esperar, por exemplo, a mulher que mora na rua de periferia, negra, que nunca usou um absorvente, me dizer, eu preciso de um absorvente, depois que ela está com um câncer no útero, para isso, ou eu posso perceber esse problema e posso pensar em alguma coisa para antever outras mulheres que não possam pensar sobre isso, né? Uma política pública. Eu falo até do básico, né? Não é nem de algo grande. Posso falar aqui um pouquinho? Eu acho que, na verdade, não se trata de, tipo assim, não é que o outro, no caso, não o outro subalternizado, mas o eu, ele não possa se colocar nesse sentido, se colocar discursivamente e se colocar num lugar de empatia ou algo nesse sentido. Mas eu acho que, e eu nem sei se eu concordo ou não, eu estou só dizendo que, enfim, eu acho que é uma valorização de um discurso que não era ouvido. Então, tipo, você tinha esse grupo de pessoas cujas vozes não eram representadas, digamos assim, que não eram ditas, e eu acho que o conceito do lugar de fala é para que essas vozes que não estavam, para elas poderem estar. Então, isso não anula a possibilidade de que as outras pessoas continuem se posicionando, tendo empatia, ou, enfim, estejam. Isso é uma coisa que, geralmente, quando você está num lugar de... Eu não quero usar a palavra privilégio, mas quando você está num lugar de que você geralmente tem essa possibilidade de se colocar, quando o outro se posiciona ou
desenvolve alguma teoria, algo no sentido de que ele também pode, que ele também deve falar sobre as suas próprias questões, as pessoas às vezes confundem isso como se isso fosse uma retirada, entendeu? Quando na verdade é só um acréscimo de posicionamento, para que essas vozes sejam ouvidas, e isso não significa que as outras pessoas não possam ter empatia ou possam se posicionar, na verdade devem se posicionar quando verificam, por exemplo, se você é uma pessoa branca no meio de uma sala cheia de gente branca, e vê uma pessoa falando uma coisa racista, ou enfim, sendo racista de alguma forma, você pode e deve ir de encontro àquilo, você pode e deve atuar onde você puder, em combate ao que você achar que é errado, ou é uma violência, algo nesse sentido. Isso não significa que você deve ficar esperando por uma pessoa que esteja nesse local falar, sabe? Deixa eu dizer uma coisa. É muito comum na história ações positivas virem acompanhadas de resultados nem sempre tão positivos. A gente sempre tem que considerar a possibilidade de que as ações humanas, elas geram certos resultados inesperados. Então, eu, por exemplo, não sou contra a ideia do lugar de fala. Primeiro porque, eu concordo com isso que a Amanda disse, por exemplo. Né? Então, assim, primeiro, a valorização de um discurso. Tá? Porque você tem, assim, um dos processos de dominação dentro da sociedade, dentro dessa ideia de que linguagem e mundo se relacionam, e, portanto, controlar a linguagem é uma forma de controlar o mundo. Tá? Então, uma das formas de instauração, de dominação dentro da sociedade é o processo de silenciamentos. Tá? Então, você tem muitos discursos que são silenciados. Tá? Então, a ideia do lugar de fala surge exatamente com a ideia de você dar voz a um discurso que estava sendo ou que está sendo silenciado. Tá? Então, isso é algo que é importante e que tem que ser valorizado. Tá? Ao mesmo tempo, o lugar de fala, ele vai servir como uma espécie de legitimação do discurso que é produzido assim nessa instância que antes estava sendo silenciado. Você tem um processo de silenciamento, tá? E aí você tem uma reação em relação a isso, que vai dar na ideia de lugar de fala, de que então, você produz um discurso e tenta fazer emergir esse discurso que estava sendo silenciado. Tá? Então, é importante o lugar de fala como um espaço de legitimação também desse discurso. Tá? Há um terceiro aspecto que acho que a Amanda não falou, mas que eu acho que é importante, que é mais fácil e talvez seja até mais legítimo, né, que pessoas que sofrem efetivamente um processo de opressão, que elas dominem essa situação melhor do que outras, ou que elas compreendam mais isto. Então, por exemplo, para ser mais explícito, é muito mais fácil para uma mulher compreender o que uma outra mulher estuprada sente, do que um homem compreender o que uma mulher estuprada sente. Tá? Então, o lugar de fala valoriza isso, eu acho. Tá? Mas, para tudo, existe, às vezes, certos resultados inesperados que eu acho que é um certo exagero em algumas coisas. Tá? Então, assim, de novo, eu vou voltar à ideia da empatia. Tá? Se é mais fácil para a mulher entender a dor da outra mulher estuprada do que é para um homem, tá? Isso significa que é impossível para um homem sentir a dor de uma mulher estuprada? Eu acho que não.
né? Talvez ele nunca vá sentir como ela sente, mas de novo eu volto para a ideia da diferença. Todos nós somos diferentes, mesmo uma mulher nunca vai entender o que a outra está sentindo propriamente, tá? Porque a experiência é sempre única. Mas assim, eu acho que é mais fácil para uma mulher entender o que a outra mulher sofre, mas eu não acho que seja impossível para um homem compreender o que uma mulher sente, tá? Então, isso me leva à situação de que é possível que homens estejam ao lado das mulheres na luta das mulheres. Obviamente, eu não penso que a luta das mulheres deva ter como protagonismo os homens. Penso que as mulheres devem ser as protagonistas das lutas das mulheres. Mas não vejo impedimento de que homens estejam ao lado das mulheres na luta pelos direitos das mulheres. Inclusive, quanto mais homens estiverem nessa luta, eu acho que mais a gente ganha peso nessa luta, porque é um a menos para jogar contra. Tá? Agora, existem exageros nisso tudo? Eu acho que existem exageros. Tá? Então, assim, quando você radicaliza certas coisas, então, assim, eu sou mulher, então só mulheres podem falar sobre problemas de mulheres. Negro, só negro pode falar. Então começa a cair um discurso assim. Todo discurso de branco sobre negro é automaticamente deslegitimado pelo lugar de fala. Todo discurso que é feito por não mulher sobre a condição da mulher deve ser descartado pelo lugar de fala. Isso eu acho um grande equívoco. Todas as pessoas que trabalham com a ideia de lugar de fala praticam esses exageros? Não. Mas muita gente faz isso. E isso é um grande problema. Tá? E só para não deixar de lado uma coisa que o Diniz falou, eu estava falando sobre a felicidade, né? Diniz, eu acho que você está correto quando diz assim, parece que mudou a própria definição do que a gente entende por felicidade. O que eu acho que houve foi um processo de deslocamento. Né? Eu começo a colocar a minha felicidade como algo exteriorizado. Tá? Então, assim, a minha felicidade está cada vez... Isso é um processo que surge dentro do capitalismo que vai se acentuando. Tá? É a ideia de que o ponto de satisfação da minha felicidade está cada vez menos em mim. Eu vou exteriorizando isto. Tá? Está sempre fora de mim. Então, está na coisa, está no shopping, está na academia, está na projeção, está no virtual, né? Está sempre fora. Que é isso que gerou o que eu chamei, nesse processo da pandemia, que eu chamei de síndrome do espelho. Você tem, assim, uma quantidade enorme de pessoas que toda a vida dela está exteriorizada. Você pode ver que as pessoas não têm tempo para ela. Então, você pega, assim, os 24 horas do dia da pessoa, é o tempo para o trabalho, para a academia, para o shopping, para a praia, para o salão de beleza, para isso, para aquilo, para o bar, para o amigo, para o tio, para não sei o quê. Ela só não tem tempo para ela. O único tempo que ela tem para ela é o tempo que ela vai dormir. Né? O resto do tempo ela está sempre fazendo alguma coisa fora dela. Né? Até no tempo livre, Jaime. Tipo, quando ela tem 1 hora, 2 horas, ela gasta para ver o que os outros estão fazendo, porque entra na rede social. Porque muita coisa do que hoje em dia a pessoa busca é ser aceita em determinado grupo. E aí você vê que o marketing o tempo todo está jogando com isso, sabe? Não é que eu quero ser saudável, eu quero fazer parte do grupo dos saudáveis. Não é que eu me preocupe com o meio ambiente, mas eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que se preocupa, que quer salvar o meio ambiente, sabe? Uhum. Tipo, a pessoa, sei lá, nem para reciclar o saquinho do supermercado, nem nada. Sabe? Não tem nenhuma atitude para isso, mas ele quer demonstrar que ele compra aquele produto que tem a marquinha verde, que tem um mundinho, sabe? É uma coisa que hoje em dia é o que eu sinto mais, sei lá, medo, que acontece muito. Eu até falei com você um tempo, né, dessa super socialização, né? Na verdade, Luiz, eu acho que nós exteriorizamos tanto a nossa existência. Tá? Chegou a um ponto assim, não basta você ir em algum lugar, você precisa publicar a foto de que você foi naquele lugar, porque você ir não é suficiente. Tá? Você precisa ter a prova pública de que você foi, porque senão não satisfaz a sua necessidade existencial, porque o que te satisfaz não é a tua experiência, mas é o compartilhamento da experiência. Veja como você exteriorizou a tua existência. Tá?
Por isso que na pandemia eu chamei isso de síndrome do espelho. O desespero das pessoas que não podiam sair de casa para viver essa exterioridade e que tiveram que se recolher para dentro de casa e elas tinham que olhar para elas mesmas. Então, assim, de repente você ficar dentro de casa e tendo que conviver com você, essa é a ideia do espelho. Eu tenho que ficar o dia inteiro sozinho dentro de casa convivendo comigo. Imagina o quanto isso foi tenebroso para muitas pessoas. Isso explica, por exemplo, essa busca desenfreada de sair de casa de qualquer jeito. Tá? Eu preciso ir para a praia, eu preciso ir para essa aglomeração, essa necessidade de sair, porque eu preciso da exteriorização de novo, porque eu não posso continuar tendo que conviver comigo. Imagina como é terrível você descobrir que você tem que conviver com você mesmo. Para a maioria das pessoas, isso é terrível, entendeu? No começo das pandemias, as pessoas dizem, como é que você está enfrentando a pandemia? Disse, olha, eu convivo muito bem comigo, não tem problema não, eu estou tranquilão comigo, sempre estou tranquilo comigo. Como diz o Sheldon Cooper, eu sou sempre a minha melhor companhia, entendeu? Exagerando aqui, claro, né? O Jefferson já é maldoso, entendeu? Ele já vai assim logo no mal mesmo, entendeu? Ele suporta o resto das pessoas. O Jeff é terrível. Já é. Só de quando você estava falando sobre essa questão do lugar de fala. Na verdade, assim, são meio que 3 perguntas em uma que eu fiz até no chat, mas, assim, o que seria, primeiramente, essa forma de legitimar esse lugar de fala? Como é que a gente vai delimitar isso? Tipo, qual discurso seria válido, qual discurso não seria? E aí, uma terceira pergunta, que é assim, essa compreensão sobre o exemplo que você deu, né, de uma mulher entender melhor a situação de um estupro. Será que ela é suficiente ou será que é ela que nós precisamos no trabalho? Eu fico me perguntando realmente sobre isso no dia a dia do meu trabalho. Então, assim, eu lido com questões de violência, às vezes são questões de violência diretamente ligadas a mulheres adultas, mas que tem a ver com a questão da infância. Mas a maioria das questões de violência que eu tenho que lidar nos processos são em relação às crianças, à infância. Depoimento especial, então, estão sempre conectadas aí. E, assim, literalmente todas as mulheres que trabalham na mesma secretaria que eu têm filhos, e mais ou menos na mesma idade em que são as crianças que a gente atende. E assim, quando aparece um processo, elas parecem compreender aquela situação de tal forma, que elas são tomadas por essa situação, paralisa elas. Então, por exemplo, eu tenho uma colega que tem a mesma formação que eu, em depoimento especial, mas ela não consegue realizar o depoimento especial de maneira alguma, porque ela tem uma filha de 4 anos. E quando a gente vai para o depoimento especial é para a gente ouvir a criança ou adolescente sobre uma situação de um estupro, de uma violência que eles vêm passando há muito tempo. E aí, como é que... Será que essa compreensão basta, sabe? E aí eu fico imaginando também a clínica. Como é que seria isso? Esse discurso não parece caber na clínica, para mim. Imagina como é que seria eu só poder atender pessoas que tivessem uma experiência exatamente parecida com a minha, ou seja, ou o analista tem que ser aquela pessoa que passou por todas as merdas que são possíveis na vida, então, eu exagerei nesse exemplo, mas assim, esse discurso não parece ser suficiente assim para dar conta dessa questão. Eu exagerei, claro. Eu estou aqui extrapolando no exemplo. Mas a compreensão, sabe? Ronald, em primeiro lugar, a primeira pergunta tua. Não é legitimar o lugar de fala, é legitimar o discurso. E o lugar de fala, ele é um elemento que ajuda na legitimação do discurso. Tá? Por que ele ajuda na legitimação do discurso? Porque ele cria espaços de veiculação do discurso.
tá? Do próprio reconhecimento do discurso. Tá? Então, por exemplo, quando você cria rádios comunitárias, por exemplo, em bairros de periferia, você está dando voz para as pessoas. Tá? O fato de você criar audiência e fazer com que mais pessoas assistam, isso é um processo de legitimação daquele discurso. Tá? É o problema que você enfrenta, por exemplo, hoje em dia, nas comunidades cariocas, entre o discurso das mulheres libertárias, tá? Por exemplo, as mulheres do funk, tá? E as mulheres que vivem dentro das igrejas neopentecostais dessas comunidades. Tá? Você tem uma disputa de discurso muito grande. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, a Valeuska Popozuda, diz que ela é uma grande filósofa, porque efetivamente o que ela está fazendo? Ela está colocando toda a problemática da mulher periférica no discurso dela. E ela faz isso com uma competência raríssima. Ela consegue fazer isso no discurso que é compreensível pelas mulheres que ela quer atingir. Ela fala da realidade daquelas mulheres que vivem na comunidade e que quer ir para o baile funk com uma sainha, quebrar até o chão, e no meio do caminho ela tem que atravessar a rua onde estão as beatas, entendeu? Ameaçando ela com uma Bíblia de dar porrada nela. Então você tem uma disputa de espaço muito grande, espaço inclusive territorial nessas comunidades entre duas culturas. Uma cultura que quer ir para frente, que é uma cultura libertária, uma cultura não binária, uma cultura antipatriarcal, uma cultura feminista, né? Uma cultura, em última instância, libertária. E um discurso conservador, ultrapassado, que quer puxar para trás, quer voltar. É como se você tivesse, assim, em pleno século XX, com uma disputa entre aqueles que querem avançar para o século... Aquelas mulheres que querem avançar para o século XXI e aquelas que querem retroceder para o século XIX. Né? Então você tem uma disputa de espaço e de discurso ali dentro. O lugar de fala dá legitimidade para esses discursos. Então, por que as evangélicas se reúnem sempre nos grupos delas apenas? Né? Então, ela tem a rádio dela, tem a festa dela, tem o culto dela, tem as reuniões delas, porque aquilo gera legitimidade para o seu discurso. E, ao mesmo tempo, as funkeiras estão fazendo a mesma coisa no espaço delas, criando o seu espaço de discurso. Né? E você tem esses dois discursos disputando legitimidade dentro de uma comunidade mais ampla que não pega nenhum segmento. Você tem os dois segmentos e tem o resto que está orbitando entre uma coisa e outra. Né? E que você está buscando legitimar exatamente nesse grande grupo. Então, o lugar de fala, muitas vezes, é uma forma de você criar essa legitimação do discurso. Né? Qual discurso seria válido? Isso não dá para predeterminar. Né? O discurso válido é o discurso que vai sendo construído numa determinada comunidade, numa determinada cultura, num determinado momento histórico. Né? Então, aí, assim, qual discurso que é válido? É o discurso que consegue mais legitimidade. E nós estamos o tempo todo nessa disputa. Né? Volta ao exemplo do... Vocês falaram do Holiday, mas pensa nesse cara da Fundação Palmares, gente. É uma aberração aquilo. Você tem na Fundação Palmares um presidente que é um negro com o discurso que o cara tem. Né? Aquilo é uma ofensa. Né? Aí, volta para aquele exemplo que eu falava dos exageros. Tá? Então, você vai dizer para mim que o discurso daquele cara da Fundação Palmares é um discurso sobre negros melhor do que o discurso de brancos sobre negros? Eu vou brigar contigo se você disser isso, porque eu vou insistir que eu tenho um discurso, eu, enquanto branco, tenho um discurso muito mais avançado do que aquele negro sobre a condição do ser negro na sociedade brasileira, ok? Por fim, o local de trabalho. Gente, não é só uma questão de compreensão, tá? A compreensão é uma condição necessária, mas não é suficiente, tá? Então, assim, e agora, o que eu estava falando sobre a compreensão é porque eu estava assistindo que pessoas de lugares diferentes podem ter compreensão sobre o mesmo processo. É essa a questão, tá? Então, de novo, pego a situação
do negro, né? Numa sociedade que tem a história que o Brasil tem de escravidão, etc, etc. Nós, efetivamente, temos um problema não resolvido na nossa história, que é o problema da diferença de raça que existe nesse país, entre brancos e negros. Né? Acabou de sair pesquisa aí agora que 80% das pessoas assassinadas no país do ano passado eram negras. Você efetivamente tem um problema aqui. Agora, como é que a gente vai resolver isso? A gente tem que envolver, de novo, a questão da legitimidade do discurso, a gente tem que envolver mais pessoas possível. Quanto mais pessoas estiverem lutando para acabar com esse problema, melhor. Quanto mais pessoas significa quanto mais negros, mas também quanto mais brancos, quanto mais amarelos, quanto mais índios, quanto mais qualquer pessoa. Entendeu? Quanto mais pessoas compreenderem que a gente tem uma dívida externa, uma dívida histórica de raça nesse país e que a gente precisa investir para melhorar isto, para ir superando isto, melhor. É a mesma coisa. Nós viemos e estamos numa sociedade patriarcal, né, em que você tem, obviamente, a opressão de um sexo sobre o outro, né? E nós queremos caminhar para uma sociedade onde não haja mais esse tipo de opressão. Né? O protagonismo deve ser das mulheres, é óbvio que deve ser das mulheres, porque elas são as grandes vítimas e elas, portanto, têm muito mais facilidade, não só de compreensão, como de disponibilidade de ação. Mas somente as mulheres devem lutar por uma sociedade igualitária? Não, nós, homens, também devemos lutar por isso. Né? Então, assim, não é só uma questão de compreensão, é que, assim, compreender o lugar do outro é mais fácil quando eu tenho identificação com isto, né? Mas as identificações podem ser de várias ordens, né? Em vários níveis de compreensão disso. Foi igual a matéria que eu li hoje, que a população carcerária negra de 2000 até 2019 aumentou muito. Estou tentando ler a matéria aqui, mas não achei o dado específico. Mas, em compensação que a população negra carcerária aumentou, a população branca carcerária diminuiu muito também. Então, tipo assim, como foi uma frase que eu vi do Silvio Almeida, do Roda Viva, ele fala assim, que o racismo não atinge só as pessoas negras, atinge as pessoas brancas também. Porque, no caso, se eu um dia sofrer um ato racista, não vou ser só eu que vou sofrer isso. Minha mãe também vai sofrer, que é branca, meus tios, minhas tias que são brancas também vão sofrer, os meus colegas que são brancos também vão sofrer. Então, tipo, o racismo ele atinge a mim e ao próximo também. E o fato de o racismo privilegiar aquela pessoa branca também é uma questão punitivista, entendeu? Punitivista não, de impunidade. Então, depois, se uma pessoa branca ela não sofre aquela punição, ela comete aquela injustiça e não acontece nada com ela, essa pessoa pode fazer o que quiser na sociedade, independente se a vítima é uma pessoa branca ou uma pessoa negra. Então, o racismo ele atinge tanto as outras pessoas e o ser negro já não é mais só o único a sofrer. Tá? Então, é por isso que eu estava falando com um colega meu, tá ligado? Eu não vou, de forma alguma, impedir uma pessoa branca de falar sobre racismo, porque ela pode pensar sobre isso também. Entendeu? A gente vai debater isso. E se ela estiver errada, eu vou questionar ela de forma branda, também como vou questionar a pessoa negra. Anderson ia falar alguma coisa, né? Depois eu volto, que eu quero completar uma coisa. Vai lá, Anderson. Não falei nada. Era só um comentário sobre o Palmares lá, o cara da fundação, que é tão incrível, né, o caso dele, que o próprio irmão dele é contrário a ele, né? Pensa completamente diferente e até já condena ele, né? O cara é tipo totalmente o oposto dele. O irmão dele já é enganjado na causa negra e é totalmente diferente desse cara. É estranho, né? Como é que uma pessoa chega a um patamar desse. Olha, eu acho assim que a gente sofre também, entendeu? Nós brancos também sofremos os efeitos do racismo, uma vez que a gente vive numa sociedade desigual. Para mim, me afeta muito o processo. É a mesma coisa que eu sofro do mesmo jeito que o negro sofre? É óbvio que não, entendeu? Mas existem diferentes níveis de sofrimento. Deixa eu só complementar a resposta para o Ronald, eu quero voltar numa coisa aqui. Da coisa do local de trabalho, da clínica que você perguntou, Ronald. É óbvio que o clínico não precisa ter passado por todas as experiências, por isso que vocês fazem um processo de formação que justamente prepara para enfrentar as situações que você
vai ser capaz de dar resposta mesmo sem ter passado por aquilo. Tá? Para isso existe uma coisa chamada técnica, né? Que vocês aprendem na formação, faz parte do processo. Né? Então, acho que você entende isso até melhor do que eu. Né? Você não precisa ter passado por aquela experiência, né? Porque se a gente leva ao extremo, tá? E nenhum psicanalista poderia, nenhum psicólogo, ninguém poderia tratar de suicídio, né? Porque não haveria ninguém que já tivesse passado pela experiência para tratar de um suicida, entendeu? Não dá. Né? O que eu penso, Jaime, né, nem tanto na clínica, né? Porque, assim, enquanto profissionais, nós estamos advertidos disso. Né? O que eu penso é como eu vejo esses discursos reverberando, principalmente nessa geração que vem um pouquinho depois da minha, assim, 5, 6 anos depois da minha. Então, por exemplo, essa semana eu fui cancelado 2 vezes porque me disseram que eu não poderia falar sobre saúde mental. Porque uma pessoa que tem um transtorno pode falar mais sobre saúde mental do que eu, porque ela vive isso. E a pessoa me cancelou 2 vezes, na verdade 2 pessoas. Mas a gente está avisado sobre isso na nossa profissão, né? Agora, o quanto isso atinge esses discursos, né? Tipo, eu tenho que compreender. Tá, vocês se compreendem, mas como é que a gente está tendo ação? Aquilo que a gente voltou no começo, acho que foi a Amanda que falou, né? Parece que o que se diz é mais importante do que o que se faz, isso aí. Você está compreendendo, mas você está compreendendo em que nível? Né? Está compreendendo e é só isso? Né? O que é que você está fazendo enquanto sociedade para poder ter esse suporte, sabe? É isso que eu penso. E aí, José estava falando, tem uma coisa que eu acho fenomenal, por exemplo, de Silvio, quando ele fala sobre a questão do racismo, eu acho que isso reverbera em outras áreas, que ele coloca a questão do racismo como um problema dos brancos. O racismo não é um problema dos negros. Né? E aí eu acho que é uma coisa, que é uma reviravolta boa, porque ele coloca a responsabilidade em cima do branco também, né? Não é só, tipo, os negros que estão sofrendo são só eles que têm que resolver, né? Isso sem nem a gente entrar na discussão que no Brasil não existe branco, né? Porque... De novo, se eu sou um branco, eu quero viver num mundo mais igualitário. Então, para mim, quanto menor racismo, quanto menos preconceito, mais feliz eu vou ser, porque eu quero viver num mundo assim. A gente está caminhando já para o final da aula, deixa eu só contar uma experiência minha, que foi... Eu fui a Nova York uma vez, foi a primeira vez que eu saí do país, eu fui a Nova York. E uma das coisas que eu tinha vontade de ver em Nova York eram as igrejas com as cantoras negras, que eu sempre tive uma paixão por aquelas cantoras negras, tal. E existem algumas igrejas em que você pode ir para assistir uma missa mesmo, normal, assim. Você não pode ir lá só para como se estivesse vendo um show, mas você pode assistir uma missa, participar da missa, tal, e ver aquele coro, etc. Tal, né? Mas um amigo meu tinha me dito o seguinte: Jaime, quando for a Nova York, não deixe de ir ao cinema, porque eles têm uma relação dentro do cinema assim diferente da nossa, né? Então, quando você vai, por exemplo, ver um concerto de música erudito na Bélgica, aqui no Brasil é aquele silêncio. Você vai assistir um concerto na Bélgica, o povo na arquibancada, assim, ó, no teatro, cantando, dançando, eles batem palma, acompanham a sinfonia, é uma festa. Vá ver o cinema em Nova York. Eu fui um dia em Nova York, assim, resolvi ir no cinema e estava passando um filme que era basicamente de negros, né? Então tinha um cara que era casado com uma mulher, um negro que era casado com uma mulher negra, não sei o que, tá? Ele trabalhava, aí ele tinha uma secretária que era uma branca, aí ele acaba traindo a mulher dele com a secretária branca, e isso dá uma crise no casamento, etc, etc, etc. Né? Lá fui eu ver o filme, não sabia direito o que era a história, entrei no cinema e fui ver o filme. Né? É uma surpresa, porque aqui pra gente o cinema é um lugar que você tem que ficar quietinho, né? Lá não, você entra no cinema, é uma farra. Eles gritam, eles falam, eles se movimentam, eles torcem. É uma, né? E há uma cena no filme que é em toda a briga, não sei o que, papado, divórcio, não sei o que. Então, e há a cena já quase no final do filme em que a ex-mulher do cara se encontra
a ex-mulher negra do cara se encontra com a secretária branca com quem o marido tinha traído, né? E há uma discussão entre as duas, assim, então. E a mulher negra vira e dá um tapa na cara da branca, assim, ó. Pá! Uma das experiências mais catárticas que eu já vivi na vida, assim, que o cinema quase veio abaixo. Quando a negra, assim, eu acho que era o único branco dentro do cinema, era eu, entendeu? Um dia à tarde, no meio da semana. Só tinha negro dentro do cinema, eu acho que era o único branco ali, né? E quando a mulher bateu na cara da branca, o cinema, assim, só faltou para eu subir, derrubar o cinema de a festa que eles faziam, entendeu? Então, assim, eu vendo aquela experiência toda, tá? Eu não consigo viver a mesma experiência que aquelas pessoas vivem, mas eu consigo ter uma compreensão do que está se passando ali. Tá? Que é a mesma experiência que eu tinha tido uma vez anteriormente no cinema também. Tá? No dia que estreou ET, eu estava em São Paulo, desempregado, e andando pela Avenida Paulista, que eu tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego que não tinha dado certo, eu resolvi entrar no cinema às 14h. E eu peguei a primeira sessão de estreia do ET no Brasil, na Avenida Paulista, e só tinha pré-adolescente rico da região da Paulista de São Paulo. Todos os pré-adolescentes dos Jardins estavam dentro daquele cinema. E o coroa de 30 anos ali no meio daquelas crianças de 10, 12 anos. Eu vivi uma experiência de assistir o ET, que assim, o modo como as crianças vivenciaram aquela experiência era completamente diferente da minha, né? Mas até hoje eu não consigo ver o ET sem chorar. Porque, assim, aquelas crianças choravam tanto no final do filme do ET, que aquilo me contaminou de uma tal maneira que, assim, de novo, eu jamais ia viver a experiência que aquelas crianças de 10, 12 anos estavam vivendo. Mas estar ali compartilhando com eles me permitiu ter uma ideia do que aquilo representava para eles. Então, assim, no local de trabalho, Ronald, o que eu vou ter que buscar? De novo, a ideia da empatia. Se eu tentar me colocar no lugar do outro, tentar fazer o exercício de compreender o que significa aquilo para o outro, tentar compreender o que significa a dor do outro, né? Eu já falei isso em sala de aula, por exemplo, eu já tive a experiência desastrosa de levar uma amiga para fazer o aborto e ficar na clínica com ela, segurando a mão dela enquanto ela fazia o aborto, né? Eu nunca vou saber o que ela sentiu ali, mas eu sei que uma mulher que passa por um aborto é muito dolorido. Nenhuma mulher faz um aborto porque ela simplesmente escolhe porque quer fazer. A dor que uma mulher sente ao fazer o aborto, quer seja a dor física, quer seja a dor psicológica, ela vai levar para o resto da vida isso. Eu nunca vou sentir a dor que essa mulher sentiu, mas eu consigo compreender que uma mulher sinta uma dor que é pesadíssima, e aí você começa a dizer assim, bom, gente, se é tão difícil assim fazer aborto, se é tão doloroso, tanto do ponto de vista quanto do ponto de vista psicológico, por que as pessoas escolhem fazer o aborto? Né? E aí, a partir desta perspectiva, você começa a ter um entendimento diferente do processo. Né? Por que a pessoa opta por fazer o aborto? Porque não fazer geraria uma dor muito maior ainda. Né? Então, assim, veja, é uma situação muito complicada. Você tem que fazer uma escolha entre duas dores. E quem não está ali no lugar não pode sentir. Por isso que a decisão do aborto tem que ser sempre da mulher, nunca do homem. Né? O homem nunca vai poder escolher no lugar da mulher. Né? Que é aquele caso que a gente discutiu na outra disciplina, do cara querer ter direito sobre a escolha da mulher. A escolha tem que ser sempre dela, porque a dor é dela. Não? Agora, que eu, homem, posso estar tentando compreender a dor dela e posso estar ao lado dela, ajudando, apoiando, inclusive, eu acho que é um dever que temos. Tá? Agora, de novo, a gente tem que saber respeitar os limites do outro e os limites né, da experiência. A experiência é sempre única. Mas o Wittgenstein vai dizer depois para a gente que nada disso é tão privado assim, né? Tudo isso é de alguma forma compartilhável. Se é compartilhável, a gente pode participar também, né?
É bem isso, né? Acho que o Diniz colocou ali empatia é tudo que temos, e quando a gente trabalha isso a nível conceitual, na psicologia mesmo, não precisa ir longe. É justamente você poder tentar compreender, mas sem se afogar nessa dor que o sujeito tá, né? Enquanto profissional, você não pode se afogar na dor dele junto com ele. Enquanto esse final aí, tem uma psicanalista, Maria Homem, ela discordaria de você em alguma medida, né? Enquanto decisão social, ela tem uma rixa, digamos assim, é mais uma rixa conceitual, porque eles são muito amigos, trabalham junto com Caligares. Porque Caligares acredita que homens deveriam calar-se quando se trata sobre aborto, em qualquer instância. Caligares, ele coloca isso como uma medida última de respeito. Já... Calar em que sentido? Se calar mesmo. Homens não deviam dar opinião em nenhum sentido sobre o aborto. Só calar-se e deixar que isso é uma decisão das mulheres e pronto. E Maria discorda disso, né? Ela coloca em alguma medida, tem até um café filosófico que ela fala sobre isso, que isso seria uma espécie de covardia e passividade dos homens, de tirar a responsabilidade sobre a própria gestação também, né? De não se colocar-se nesse meio. Claro, eu digo assim, em alguma medida de você, porque, claro, ela não está dizendo que homens devem tomar a decisão sobre o aborto, mas em alguma medida eu acho que ela está certa, tem uma responsabilidade da gente sobre essas questões também, né? E aí calar-se a essa responsabilidade me parece uma covardia. Eu concordo com ela. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu assumir a minha responsabilidade no processo, que a mulher não engravidou sozinha, tá? Agora, que a decisão deve ser exclusivamente dela, 100% dela, sim. Eu acho que a decisão deve ser 100% da mulher, e o homem tem um papel, que é cumprir com a sua parte no processo a partir da decisão que é dela. Entendeu? Acho que a mulher decide, então, digamos que custa R$5.000 fazer o aborto, entendeu? E a mulher decidiu, eu faço parte do processo, eu vou ajudar a ir atrás do dinheiro, entendeu? Porque eu tenho responsabilidade e ela não engravidou sozinha. Agora, a decisão é dela, 100%. Tá? Então, é isso que Maria discorda, né? Em alguma medida, ela acha que essa decisão não é completamente da mulher. E, claro, isso a gente está falando numa dimensão de sujeito, numa dimensão de análise um pouco mais individual. Essa discordância que ela tem com Caligares, ela não acha que a responsabilidade seria ser nisso, porque consistir nisso seria uma espécie de passividade. Bom, porque dispensar muito rápido até a dor de uma pessoa que chega a se imaginar, sei lá, como pai, e depois descobre que não vai ser mais. Dispensar isso muito rápido é meio estranho. Mas eu entendo que no fim, realmente, a decisão da mulher, porque todo o processo se dá no corpo dela. Ela vai escolher se segue com aquilo ou se não segue, e o cara também tem outros meios de conseguir, sei lá, adotar ou se tornar pai. Mas, também tem esse lado da empatia, né, sobre o homem, querendo ou não. Eu acho que, em última instância, a gente está querendo que os dois compartilhem da experiência juntos, né, gente? Tá? Que o homem ajude a mulher a tomar a decisão, etc., ajude a resolver o problema, que os dois dividam toda a experiência. Tá? Agora, de novo, o homem vai viver essa experiência de um jeito, a mulher vai viver a experiência do outro. Um pode tentar compreender o que o outro está experienciando, porque assim, tem a dor da mulher, mas também tem a dor do homem, que de repente sonhava em ser pai, não vai ser, etc. Tal. Existem os dois lados, cada um tem que tentar compreender o do outro. Agora, em última instância, pelo menos eu defendo dessa maneira, o corpo é da mulher e eu acho que o domínio sobre o corpo deve ser exclusivamente dela. Então, para mim, a decisão é 100% dela. Tá? Porque até então a gestação é só um dos processos, né? Porque a partir do momento que a criança nasce, quem toma a maioria da responsabilidade é a mãe. Então, ela é amamenta, muitas vezes ela passa, a maioria das noites são elas, tanto no sentido social, né, como divisão de gênero, como também numa questão da própria amamentação. Então, tipo assim, o processo de gestação é o primeiro passo. Mas aí você... O processo de gestação, por si só, já é extremamente... já modifica, e é um processo que
é muito doloroso também em alguns âmbitos, né? Tipo, eu acho que, no final das contas, essa questão de empatia e a gente se colocar no lugar do outro, o que a gente pode fazer e tal, a depender da posição que a gente esteja, eu, sinceramente, sou da opinião de que a gente tem que... A melhor forma de ser o mais empático possível é ouvir e estudar, né? Porque a gente escuta as experiências daquelas pessoas, mas estudar também é uma coisa interessante para você entender que muitas vezes os processos de silenciamento não são só individuais, são também estruturais, são também institucionais. Então, é interessante que a gente estude para saber como isso se dá no nível de sociedade e também no nível de particular para particular. Rona estava falando dessa experiência de psicologia e eu lembrei de um caso que minha namorada relatou a respeito de... Ela é da área de psicologia também, e era um texto que falava sobre como uma criança negra passou por vários psicólogos relatando um sofrimento. Ela sabe que ela sofria bullying na escola. Foi algo nesse sentido. Sofria bullying, xingavam ela era excluída, xingavam o cabelo dela, e todos os psicólogos que ela passou, que atenderam ela, eram brancos. E todos tratavam a questão como se fosse uma questão de bullying, né? Contra uma criança de uma forma geral. Quando ela finalmente chegou numa psicóloga negra, que relatou as experiências, a psicóloga conseguiu identificar aquilo de uma forma melhor, porque ela própria tinha vivenciado e sabia do que se tratava aquele tipo de violência específica. Isso significa que os psicólogos brancos são menos capacitados? Não. Significa que, às vezes, você precisa estudar para saber o que é uma determinada vivência. Não basta só você presumir ou você imaginar, né? Às vezes, a gente precisa ir um pouco além e meter a cara mesmo e estudando os processos dos outros para poder entender essa perspectiva também, né? De uma forma melhor. Eu estava pensando só assim, isso do ponto de vista da psicologia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dois pontos só para não esquecer, que primeiro assim, quando a gente pensa a gestação, eu acho que Maria está falando nesse sentido, a gestação ela não é só corpo, né? A gestação ela vem de muitas formas. E quando o homem está inserido nesse processo, ele também tem uma gestação. E aí é onde vai o que já me coloca, que é importante, eu acho que é nesse caminho que Maria coloca, né? Vão sentir de maneiras diferentes, como é que eles podem compartilhar isso até um certo caminho, onde um precisa assumir uma responsabilidade por alguma coisa. E eu acho que é isso que ela coloca, que quando você assume uma responsabilidade, quando você assume a possibilidade de tomar uma decisão, você também tem que arcar com essas consequências. E me parece que a gente ainda não pensou sobre isso, em relação a temas delicados como esse. Quanto a essa questão do que a Amanda está falando, eu fico pensando assim, talvez no campo da psicologia seja realmente isso, você só aprender mais sobre isso. Mas será que não foi exatamente isso que ela fez? Ela nomeou uma dor e talvez a criança tenha se colocado nisso? Claro, isso aqui não entra muito aqui, mas em análise, talvez seja isso que as pessoas fazem, e que a psicologia às vezes tenta fazer, que é nomear uma dor. Então, a dor, a violência, aquilo que é uma marca, ela surge como um rebote da linguagem. Ela não surge na primeira violência, né? Então, talvez esse processo de nomear essa dor tenha sido o que realmente criou, ou tenha sido o que localizou. Claro, eu não posso afirmar porque eu não conheço o caso. Mas será que é só isso? Eu acho que a gente volta para aquilo que a gente estava no discurso inicial. Será que é só isso? É só você saber mais sobre alguma coisa e saber mais sobre isso, ou ter passado sobre isso? Em última instância, claro, eu não tenho como afirmar sobre cada sujeito especificamente. O que surge como preocupação para mim, principalmente no campo da filosofia política, em como a gente coloca isso,
como é que a gente cria esses espaços onde essas delimitações podem ser mais fluidas? Talvez a palavra não tenha sido bem escolhida agora, mas onde seja possível transitar entre isso, que você pode nomear, que você pode localizar, que você pode dar corpo, mas entre aquilo que a gente também não consegue nomear, né? Talvez seja essa a minha preocupação. A minha interpretação que eu faço do que Maria Homem coloca também, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que é nesse campo também que ela coloca, de que é um campo dúbio. Ao mesmo tempo que você cria a possibilidade de alguma coisa, você também tem que bancar aquilo. E a gente está preparado para bancar? É a pergunta, né, que algumas pessoas se fazem. Então, assim, a gente vai ter que encerrar, mas eu só falo 2 ou 3 coisas rápidas, assim. De novo, estudar é importantíssimo, né, gente? Porque a gente não dá para confiar apenas no conhecimento empírico, né? E não dá para viver apenas experiência, né? Imagina nós, professores, tá? Então, eu que não sou dislexo, nunca vou poder dar aula para criança dislexa. Eu que não sou cego, nunca vou poder trabalhar com aluno cego. Então, como é que a gente aprende a conviver com essas situações? Estudando, entendeu? A partir das experiências que existem, dos relatos, das pesquisas. Pesquisa se faz pesquisa se estuda. Isso é importante. Tá? A gente estava falando da coisa do aborto, tal, da responsabilidade da mulher, etc., tal, do compartilhamento com o homem. Mas pensa no sentido contrário, gente. Se a decisão for ter o filho, entendeu? Quando um casal decide ter o filho, a decisão é de quem? Ele não pode ser nem só da mulher, nem só do homem, entendeu? Porque a decisão de ter o filho vai para além do processo da gestação e do parto. Você está assumindo compromissos para o resto da vida. Então, tem que ser um compromisso assumido por ambos, os dois, né? Então, isso é... Então... Eu tenho uma grande amiga minha de infância que, assim, é mulher, negra, lésbica e operária de fábrica. Ela dizia assim, Jaime, eu conheço todas as formas de opressão que você possa imaginar, porque eu passo por todas. É terrível isso, né? De fato, é difícil que a gente que não está nessa posição você compreender o que o outro passa. Mas eu acho que, de novo, é preciso ter o esforço, né, da compreensão, da empatia, tá? Enfim.